Bem, pessoal, eu falei para vocês que a gente ia fazer um esquema no quadro. Esse esqueminha aqui que a gente faz é para facilitar o nosso aprendizado. Bom, lembra que eu falei no final ali do slide que nós do ciclo menstrual e ciclo ovariano, que são os dois ciclos reprodutivos da mulher? Pois é, vamos lá agora desse esqueminha fácil para que a gente consiga aprender e absorver. Bom, primeira coisa eu tenho que dizer, eu falar alguns pontos antes de falar do ciclo propriamente dito. Ciclo menstrual e ciclo ovariano estão ocorrendo exatamente ao mesmo tempo. Ciclo menstrual ocorre ao mesmo tempo do ciclo ovariano, certo? Os dois ciclos compreendem, então, um período exato de 28 dias. Ah, mas eu menstruo mais, mas eu menstruo menos de 20 dias, enfim, não importa. Nós estamos falando de modo geral que um ciclo reprodutivo no geral feminino compreende 28 dias. Aqui estão os dias 1, 7, 14, 21 e 28. E aqui também, reparem, ó, 1, 7, 14, 21 e 28, certo? Outra coisa que eu quero falar antes de começar propriamente dito, que ciclo menstrual, lembra lá, está ocorrendo onde? Está ocorrendo naquela pera invertida, lembra? Está ocorrendo no útero, certo? Muito importante. O ciclo ovariano, também agora pelo nome, fácil, está ocorrendo aonde? Está ocorrendo no ovário direito ou ovário esquerdo. Então, ovário, certo? Então vamos lá. Ciclo menstrual está ocorrendo dentro do útero, ciclo ovariano está ocorrendo no ovário. Bora lá, ao mesmo tempo. Vamos começar aqui no ciclo ovariano. Eu vou falando algumas coisas, do menstrual também, mas vamos lá, vem comigo, bora lá. No ciclo ovariano, então, lembra que eu falei que tem dois hormônios que atuam nos ovários? Lembra deles? FSH e LH. Esses dois hormônios, chamados hormônios gonadotróficos, eles são produzidos pela adenohipófise aqui no cérebro, uma pequena glândula aqui no cérebro, e através da corrente sanguínea eles vão até onde? Até os ovários para atuar. Bom, pois bem, este ciclo então ovariano, ele é dividido em três fases: fase folicular, fase de ovulação ou ovulatória e fase lútea. E aí, este ciclo, então, os hormônios que atuam nesse ciclo é o FSH e LH. Vamos falar aqui, então, junto, para que a gente entenda. Repare, eu falei para vocês que desde o nascimento as mulheres já começam, então, já tem um número X de de óvulos, que são por volta de 300 mil, porém, de 50 a 100 mil somente durante a vida, que vão amadurecer, que vão fazer todo esse processo aqui. Repare, na fase folicular tem que lembrar de folículo, e folículo a gente lembra de pele, membrana. Pois é, olha só que interessante. Ovócito 1, ovócito 2, ovócito 3. O que está acontecendo? Existe um desenvolvimento de um folículo, de uma membrana, na volta daquele óvulo até ele se desenvolver, certo? Ovócitos, lembra que eu falei ali nos slides que ovócito nada mais é do que o óvulo em desenvolvimento? Ovócito 1, ovócito 2, ovócito 3. Quanto maior, ele vai mais se evoluindo. Aqui ele já tem quantidade significativa de água, por exemplo, já tem uma membrana bem formada. Então é na fase folicular que o ovócito se desenvolve, certo? O ovócito é aquele óvulo ainda não desenvolvido, que está formando uma película protetora na volta dele, está amadurecendo. E olha qual é o hormônio que está em alta na fase folicular. FSH, porque barbada, olha o nome dele, folículo estimulante. Ele estimula o folículo, ele estimula a membrana a formar, por isso que fase folicular, certo? Isso dura em média aí de até 12, 13 dias, e aí
Quando sim, o folículo ovariano está bem maduro, bem formado, chamamos agora que é o folículo de Graafi ou de Greffi, como tu quiseres. Folículo de Graafi ou Greffi, que está aqui, já é então o óvulo maduro, ovócito, óvulo em desenvolvimento. Folículo de Greffi, óvulo maduro, pronto para ser liberado na tuba uterina. Certo? E aí ele está na fase folicular. Só que aí, a partir do 14º dia, ele entra então na fase de ovulação. Olha aí, é a chamada fase fértil. Por quê? Porque agora o folículo de Greffi, por ação do hormônio LH, lembra do hormônio luteinizante? Lembra que nos slides eu falei que o hormônio luteinizante ele rompe o folículo maduro? Pois é, olha aqui, ó, no 14º dia o LH, o luteinizante, aumenta, né, produção alta de LH, e o LH é responsável por fazer o quê? Romper aquele saco, aquela membrana que estava em volta, que é o folículo de Greffi. E quando rompe, quem é que é liberado lá de dentro? O óvulo. O óvulo é liberado, por isso que a fase chama-se de ovulação, do período fértil. E ele é liberado para onde esse óvulo? Para a tuba uterina. E aí, lá na tuba uterina, ele vai esperar o momento, se houver, né, a fecundação, esperando o espermatozoide. Certo? Bom, continuando aqui, o que acontece? Olha só. Rompeu, né, o folículo de Greffi, liberou o óvulo, agora o óvulo já está seguindo o seu caminho lá na tuba uterina, e aí sobra quem? Sobra o próprio, né, a própria membrana, aquele folículo que foi desmontado, quebrado, rompido, né, olha só, sobrando ele, certo? É como se, pensa assim, é como se a gente tivesse um balão, certo? E rompesse esse balão, e aí o que sobrou foi aquele balão estourado, aquela pele do balão lá, aquela película do balão, certo? O que acontece? Olha só, vem aqui comigo. Rompemos esse balão e olha só, tá lá essa membrana sozinha ali esperando, né? E ela continua ali. Quando essa membrana, esse balão rompido, esse folículo rompido, ele se mantém lá, é chamado de corpo lúteo. Enquanto o corpo lúteo está lá, não tem um próximo ciclo ovariano, ele se mantém ali. E aí o que eu quero dizer para vocês é que enquanto uma mulher está gestante, ou seja, lá no útero tem um ser se desenvolvendo, o corpo lúteo se mantém para que não ocorra um novo ciclo ovariano, certo? Mas se não houve, então, não houve uma fecundação, o que acontece? Olha só, o corpo lúteo se mantém aqui e aí passa-se mais uns dias, ele se transforma em corpo albicans, que nada mais é também que lá aquela bexiga lá desintegrada já, os efeitos já, né, do tempo lá que ela ficou parada, rompida, tá se passando, e aí o corpo da mulher reabsorve, se não houve, né, fecundação, e aí inicia-se desde o dia 1 um novo ciclo ovariano lá no dia 1 com FSH em alta e assim por diante, certo? Agora olha aqui, olha só o ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele está aqui, ele ocorre, não esquece, no útero. Se o ciclo ovariano ocorre no ovário, o ciclo menstrual ocorre no útero, certo? Olha lá. Lembra que eu falei que a ação de dois hormônios principais do ciclo menstrual é o estrógeno e a progesterona? Mas lembra que estrógeno e progesterona são produzidos e secretados pelos ovários? Não te perde. A adeno-hipófise produz LH e FSH que atua nos ovários, certo? Progesterona e estrogênio são produzidos pelos ovários, mas atuam no útero. E é aí que vem o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, assim como o ciclo ovariano, ele é dividido em 3 fases principais: proliferativa ou de proliferação, secretora ou de secreção e a menstrual ou também isquêmica. Reparem também os dias 1, 7, 14, 21 e 28, que são os dias variáveis de um ciclo menstrual regular, certo? Vamos lá. Repare então, aqui a gente tem como primeira fase a menstrual, mas ela é uma continuação da última, então não te perde aí. Vamos começar pela proliferativa.
Olha o nome, fase proliferativa, está proliferando, ou seja, o estrogênio, lembra o estrogênio ou estrógeno, está em alta e ele, lembra que eu falei que ele dá o início, o start no desenvolvimento do endométrio? Isso aqui em vermelho é a camada do endométrio, aquela camada interna, esta camada interna aqui do útero, né? Que ele vai se desenvolvendo. O estrógeno, então, ele dá o início, dá o pontapé inicial desse desenvolvimento, certo? Quando chega próximo dos 14 dias, olha só, há um pico daquele outro hormônio chamado de progesterona, certo? Porque lembra que eu falei que a progesterona é que mantém o endométrio desenvolvido? Pois é, e aí nós vamos para a segunda fase do ciclo menstrual, que é a fase secretora ou de secreção. Por quê? Porque está secretando muito hormônio, muita progesterona, porque é ela que mantém o endométrio grande, robusto, preparado para receber um feto aqui para se desenvolver, o embrião e um feto para se desenvolver, certo? E aí, claro, se houver uma fecundação, houver um feto para se desenvolver aqui, essa progesterona, ela não baixa. Se houver fecundação, essa progesterona se mantém em alta. Ó, vou botar aqui na gestação. Ela se mantém em alta. Por quê? Porque é através dela que o endométrio vai continuar desenvolvendo durante toda a gestação. Enquanto, se tem uma gestação enquanto a progesterona está em alta, é ela também que mantém o corpo lúteo lá no ciclo ovariano. Então, olha a importância da função, né, da progesterona, certo? Mas, se não houve fecundação, o que acontece? Níveis de progesterona caem significativamente e aí nós entramos para a terceira e última fase do ciclo menstrual, chamado fase menstrual ou fase da menstruação, ou ainda fase isquêmica. Isquêmica te lembra de falta de sangue, falta de oxigênio, né? Falta, por quê? Porque descama o endométrio, é nessa fase aqui então que o endométrio, a parede interna aqui, ela é descamada e aí sim liberada no canal vaginal para o meio externo e aí caracteriza a menstruação. Então, não te perde mais, ciclo menstrual e ciclo ovariano ocorrem ao mesmo tempo nesse período regular de 28 dias.